Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e estamos novamente com uma aula de biologia. Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso dos mamíferos, a segunda parte. Na aula anterior nós falamos mais da parte da introdução, né, como é que funciona o cérebro, por que alguns mamíferos têm cérebro maior, né, que a caixa craniana ela não permite que o cérebro seja muito grande, então por isso ele tem sulcos, né. Então a gente vai entrar em mais detalhes nessa aula de hoje. Então os objetivos da aula de hoje são compreender a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso nos seres humanos, ok? Então, como sempre, vamos começar com uma reportagem. As dores da pandemia fazem disparar o consumo de álcool e drogas no Brasil. Os dados indicam que as substâncias estão sendo usadas como válvulas de escape para as transformações causadas pelo coronavírus. Então, esse isolamento social, né, o fato de não poderem ir para a escola, né, muita gente ficou sem trabalho, não tinha o seu sustento e acabou vindo à tona, né, a utilização de drogas, de álcool entra nesse consumo, né, que afeta o sistema nervoso, né? E por que vai afetar, né? O que esses produtos vão afetar o sistema nervoso? Será que é permanente? Será que não é? Né? Será que esses vícios, eles podem ser curados? Então a gente vai tentar responder essas perguntas ao longo dessa aula, né? Então, sabendo que o sistema nervoso comanda todas as ações do corpo, né? Como que é possível que as drogas e o álcool possam causar algum efeito mais sério no corpo humano? Então, assim, por que será que algumas pessoas viciam, outras viciam muito a ponto de não conseguir sair, né? Tem muita dificuldade para sair desse vício, outras pessoas conseguem sair desse vício de forma mais fácil, né? O que afeta no sistema nervoso a utilização desse tipo de produto, né? O que vai afetar? Será que afeta diretamente no cérebro? Como que é, né? Então, bom, o sistema nervoso humano, como é que ele funciona? Então, ele é dividido em duas partes, tá? A gente tem o sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso é responsável por controlar todas as ações. Então, vai controlar os movimentos, vai controlar o batimento cardíaco, por exemplo, o pulmão, né, para puxar o ar, vai controlar os rins para filtrarem o sangue. Então, todas essas reações e o trabalho desses órgãos aí vão ser coordenados pelo sistema nervoso, certo? Aí a gente dividiu, né? Esse sistema nervoso é dividido em duas partes para a gente conseguir estudar cada uma delas separadamente, né? Então, cada uma tem a sua função específica, tá? O sistema nervoso central, ele é formado, né, pelo cérebro especificamente, então são todos os órgãos que estão dentro do encéfalo, então entra o cérebro, o tronco encefálico que faz ali que nós temos o bulbo e a ponte, né, que fazem essa ligação entre o cérebro e a medula espinhal. Obviamente que a medula espinhal entra nessa história e o cerebelo também, certo? Todos esses órgãos fazem parte aqui do sistema nervoso central, tá? A medula espinhal, ela está presente aqui dentro da coluna vertebral, inclusive os ossos da coluna vertebral é que protegem essa medula espinal. E espinal ou espinhal tanto faz, tá? Então, justamente, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente, né, um acidente grave, em que haja o deslocamento de alguma das vértebras, né, por onde está passando, obviamente, a medula espinhal, dependendo da situação e qual vértebra for afetada, tem casos em que uma cirurgia resolve e tem casos que não resolve, a pessoa fica paralítica, ou seja, ela não consegue mais movimentar as pernas, ou não consegue movimentar o corpo todo, tudo depende da área que é afetada e o tamanho do dano, certo? Por quê? Porque a comunicação entre o encéfalo e o restante do corpo fica prejudicada. Então não quer dizer que pernas, por exemplo, e braços não tenham funções, é que eles não conseguem receber a informação. E aí a gente entra numa outra questão, né? Na aula anterior nós falamos que o responsável, né, pela locomoção é justamente os músculos junto com os ossos. O sistema nervoso é que comanda isso daí. Então você vai, o fato de eu estar mexendo a minha mão, de eu estar me movimentando aqui, o sistema nervoso está permitindo isso. Então está vindo uma informação, né, para os meus braços, para a minha mão, para as minhas pernas, para que eu me movimente, certo? Se essa informação porventura não chega, não vai movimentar. O músculo não vai saber que ele tem que se movimentar,
certo? E aí que a pessoa fica paraplégica ou, né, tetraplégica, dependendo da situação. Tá? O cérebro, então o cérebro ele pesa em torno de 1,5 kg, né, 1.450 gramas, e ele vai ser formado por dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? O hemisfério direito controla o esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o direito, eles trabalham em conjunto. O hemisfério direito, ele é responsável, né, pelas coordenar mais a questão da criatividade e tudo mais, a parte esquerda seria a parte mais racional, de cálculos e tudo mais, né? Então ele vai apresentar essas áreas responsáveis pela interpretação, pela memória, pelo pensamento e pelas respostas motoras também, ok? Em volta do cérebro, a gente tem as meninges. Essas meninges em número de 3 e elas estão ali para a proteção, certo? Então você tem o crânio, tem as 3 membranas que são as meninges, né? Temos ali ó, a pele, skin, bone, osso, daí nós temos a dura mater que fica mais externa, nós temos a aracnoide que já vai mostrar de novo no GIF, a aracnoide fica no meio e mais interna a gente tem a pia mater, né? Que são as 3 membranas. Então, por exemplo, num caso de meningite, o próprio nome já diz, é uma inflamação nessas membranas, ok? Além disso, a gente tem o líquido cefalorraquidiano que vai proteger, tá? Então, por isso que dependendo do caso de um acidente em que há o choque do crânio, né? E ele se bate em algum lugar e daí dá aquele problema, né? A gente tem a proteção, então, das meninges, tá? Então, dependendo da intensidade do choque, o líquido e as meninges conseguem proteger. Tá? Se for muito forte, daí não tem o que fazer, tá? Daí de repente cirurgia ou, né, em um caso pior, acaba vir a falecer, tá? Mas a gente tem essa proteção natural. O cerebelo, ele então ele fica numa parte um pouco mais abaixo, aqui próximo da nuca, tá? E ele vai auxiliar justamente no equilíbrio. Nós temos um cerebelo relativamente desenvolvido, mas se a gente for comparar, por exemplo, com primatas, com outros primatas, o chimpanzé, por exemplo, ele vai ter um cerebelo muito mais desenvolvido do que humanos. Por quê? Porque ele precisa de muito mais equilíbrio para se movimentar, para subir na árvore, para pular e tudo mais. A gente não tem toda essa necessidade, digamos assim. Então, nosso cerebelo já não é tão desenvolvido quanto de outros primatas, por exemplo. No nosso caso, o cérebro é mais desenvolvido. Ok? O tronco encefálico, essa região ali entre o cerebelo e o cérebro, que faz a ligação com a medula espinal, né? A função, então, é uma função bem pouco importante, né? Se for pensar bem, né? Na verdade, não, né? Ele vai controlar todos aqueles órgãos que trabalham de forma involuntária. Então, por exemplo, batimentos cardíacos, a respiração, é ele que vai controlar, tá? Então, a ponte, o nome próprio já diz, ele faz a ligação entre a medula, né, e o restante ali, né, e o bulbo vai fazer, de fato, o controle dos batimentos cardíacos, da respiração. Então, tudo aquilo que a gente não consegue controlar, né, você não consegue mandar seu coração parar de bater, o seu pulmão parar de puxar ar, certo? Então, tudo isso é controlado pelo tronco encefálico, ok? A medula espinal, então a medula espinal ou medula espinhal, né? É essa que passa aqui dentro da coluna vertebral, tá? E ela vai conduzir as informações que saem do encéfalo para o resto do corpo. Então é uma resposta, né? Inclusive ela tem uma resposta automática para algumas ações que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então assim, a medula espinal, ela já tem umas respostas pré-prontas. Tá? Dependendo da informação, ela leva até o cérebro. Se não houver necessidade, ela mesma dá a resposta. O que isso facilita? Facilita, por exemplo, num caso de fuga. Então, se você precisa de uma resposta rápida, né, dependendo da situação, a própria medula vai te dar essa resposta rápida, certo? Então, ela vai conduzir essas informações, né, fazendo essa ponte entre o encéfalo e o restante do corpo. E aí a gente entra no ato e no arco reflexo, que é a tal da resposta rápida que vem através da medula espinal, tá? Então, o que é o arco reflexo? O arco reflexo é todo o caminho que a informação vai percorrer,
certo? Então aqui, ó, ato reflexo são as respostas rápidas e involuntárias, o caminho percorrido pelo impulso nervoso vai ser o arco reflexo. Então como é que funciona? Por exemplo, você vai lá e encosta sem querer no fogo, você encostou seu dedo no fogo, tá? Se essa informação tiver que chegar no cérebro, para daí ele interpretar, enviar a resposta para daí você fazer, é demorado. Então, queimou, né? Tá queimando, 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 tá queimando. Opa! Tira a mão. Tira a mão, 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 tira a mão. Quando você tirou a mão, já queimou tudo. Não dá tempo. Certo? Então, esse ato reflexo é algo rápido, tá? É aquela informação que já está pré-pronta pela medula. Certo? Então, quando você encosta em algo pontiagudo ou em algo muito quente, que você tira rapidamente a mão, tá? Então, a gente tem os nervos sensitivos aqui na mão, que vão passar a informação para a medula. A medula devolve a informação através do nervo efetor ou nervo motor, para fazer com que o braço saia do lugar. Ok? E vamos para a atividade 1. Então, ó, imagine as seguintes situações. Na primeira, você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação. E na segunda situação, você estava distraído e alguém picou-lhe seu braço, né? Picou-lhe o braço com um alfinete e a reação foi um salto. Quais foram os órgãos do sistema nervoso que controlaram a primeira e a segunda opção? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Nessas duas situações, quais são os órgãos que interpretaram a ação? Será que foi o cérebro? Será que foi a medula espinal? Em qual das duas, né, foi o cérebro? Em qual foi a medula espinal? Vamos pensar na primeira situação ali, ó. Você vai tomar uma injeção, fica com o braço distendido, recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação. É o que acontece quando a gente vai tomar a vacina da Covid, por exemplo, né? Você tem que ficar quietinho ali. Você sabe que está recebendo aquela injeção e que você precisa ficar parado, certo? Quem está controlando é o cérebro. Tá? Agora, no segundo caso ali, né? Você estava distraído e alguém picou o seu braço, né? Picou-lhe o braço com um alfinete. Doeu. Qual foi a tua primeira reação, né? É uma resposta rápida. Encostou com o alfinete em você, você tirou rapidamente. Isso é uma resposta pronta que vem através da medula espinal. Certo? Aliás, lá naquele acidente que eu comentei agora há pouco, que eu esqueci o nome, o traumatismo craniano. Então, quando eu estava falando das meninges, né? Quando a pessoa sofre um acidente e dá o tal do traumatismo craniano, que a gente ouve falar na televisão, por exemplo, é que bateu o crânio, né? Dependendo da situação, basta que a pessoa fique ali em repouso, em observação e fica tudo bem. Por quê? Porque a gente tem as 3 membranas e o líquido que estão protegendo, ok? Então, nós falamos sobre o sistema nervoso central, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é um pouco mais simples. Por quê? Porque ele é formado justamente pelos nervos e pelos gânglios, né? Nervos são aquelas estruturas que passam pelo corpo todo, né? Conforme está mostrando aqui no GIF, tá? São nervos que vão irradiar, né? Da medula espinal para o restante do corpo, tá? E os gânglios, geralmente, pelo menos a maior parte deles, está ali junto da medula espinal. Então, é um aglomerado ali de células nervosas, tá? Então, os nervos especificamente, né? Eles vão irradiar da medula espinal, né? E alguns, a gente vai ter aqueles que são os cranianos, né? Os nervos cranianos. Por isso que a gente tem, por exemplo, a gente toca no rosto e você sente, é porque a gente tem alguns pares de nervos ali que são responsáveis por sentir o rosto, certo? Então a gente tem 12 pares de nervos cranianos e a gente tem 31 pares de nervos que vão se irradiar pelo corpo todo, certo? Esses nervos que se irradiam pelo corpo todo é que são responsáveis por levar as informações, por exemplo, para eu estar mexendo as minhas mãos nesse exato momento, ok? Já os gânglios nervosos, né, aqueles que comentei que ficam próximos da medula espinal, né, eles estão situados ali no sistema nervoso central e se espalham pelo corpo. Eles são aglomerados de neurônios, ok? Como que acontece, então, essa informação? Como que passa de um neurônio para outro, né? Essas sinapses, elas podem ser elétricas ou podem ser químicas. Então, aqui a gente tem 2 GIFs mostrando como é que acontece, né? Essas sinapses, um através de desenho, outro aqui em 3D, né? Essa sinapse, ela vai ter neurotransmissores que vão levar essa informação de um neurônio para outro. Então, eles não estão exatamente grudados, né? São neurotransmissores que levam essa informação de um neurônio para outro, tá? A sinapse elétrica, ela é mais rápida. A sinapse química é mais lenta, ok? Então, por exemplo, numa situação de perigo, você age rapidamente e depois você tem aquela sensação ruim do coração tá batendo, do suor, né? É por causa disso, porque a sinapse química, né? A parte química foi mais lenta, tá? E o sistema nervoso periférico, ele se divide em 2 também, tá? O somático, que é aquele que a gente consegue controlar, né? Por exemplo, o fato de eu estar me movimentando, tá? Então, ele é voluntário, ou seja, você controla, até a parte central e os nervos e é responsável pela contração e relaxamento dos músculos, além dos atos reflexos. Já o autônomo são aqueles impulsos nervosos involuntários, né? Que você não consegue controlar, tá? Então, por exemplo, o aumento e a diminuição da pupila e tudo mais, tá? Então, ele vai se dividir ali entre parasimpático e simpático. Tá? Então, esse sistema nervoso periférico autônomo, o simpático, ele vai fazer com que você tenha reações, por exemplo, numa situação de medo, tá? Numa situação de fuga, né? De alerta. Então, a pupila ela vai dilatar, o estômago vai parar de fazer digestão, o coração vai começar a bater mais rápido, né? Aumento da pressão arterial. Já o sistema nervoso parasimpático é quando a gente volta
sai daquele estado de alerta, quando você volta para a calmaria. Então a pupila ela vai se contrair, o estômago vai voltar a funcionar, tudo vai se acalmar, ok? Então eles têm movimentos antagônicos, eles trabalham em conjunto, enquanto um age em situação de alerta, o outro é para tirar você da situação de alerta, ok? E vamos para a segunda atividade. Dona Ivone foi acordar a sua neta para ir para a escola. Para isso ela abriu a janela e disse: "Deixa a luz entrar, hora de acordar." A menina rapidamente cobriu os olhos. Quais ações do sistema nervoso podemos perceber na neta da Dona Ivone? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que a neta da Dona Ivone ela teve essa reação, né? Por que ela cobriu os olhos? Bom, se você pensar ali na pupila, né, nas reações da pupila, então assim, ela teve um ato reflexo que é de cobrir os olhos para proteger os olhos do excesso de luz, tá? Então ela cobriu os olhos. O sistema nervoso parasimpático, né, o autônomo, fez com que a pupila dos olhos da criança se contraísse em contato com a luz, tá? Então, enquanto ela estava dormindo, a pupila estava dilatada, né, para receber né, perceber as sombras, conforme, né, quando acontece rapidamente da luz entrar, a reação que a gente tem, essa reação rápida é o ato reflexo, né? Que vai fazer com que ela cubra os olhos para proteger. Por quê? Porque a pupila vai diminuir de tamanho para poder captar essas luzes da melhor forma, ok? Então, nessa aula falamos sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso em humanos, entendemos a diferença entre o ato reflexo e o arco reflexo. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.